No Lendo para Você de hoje, ainda na obra do Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos, Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, eu vou ler um texto cujo título é Num Meio-Dia de Fim de Primavera. Antes do texto, quero te convidar para inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like lá e compartilhar com os seus amigos. Um dos nossos objetivos, como eu tenho falado aqui no canal, é atingir, dar acesso, vamos dizer assim, aos deficientes visuais, pessoas que não conseguem ler, não é? O canal tem, um dos objetivos é esse. Portanto, se você tem algum amigo deficiente visual, conte para ele, compartilhe com ele o canal, tá bom? Então, vamos lá ao texto que pertence à obra O Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, que na verdade é um heterônimo do Fernando Pessoa. Num meio-dia de fim de primavera. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu, e queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, em que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nos poços de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas pelas estradas, que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão
e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansados de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair ao chão. Depois, eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer nos olhos os muros caiados. Depois, ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer.
e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam?